Eu fiquei ouvindo a conversa do Shadalu e da Renata, e eu fui pegar aqui um dado, só para a gente ter ideia, porque a Renata mostrou ali o trabalho do Muna e também o trabalho do Bruno Moreschi, né, levantando esses números dentro da história da arte, pesquisada dentro das universidades. Só para a gente ter uma ideia, o grupo Mulheres nos Acervos, integrado pela Cristina Barros, a Marina Roncato, a Mela de Ferrares e a Nina San Martins, fizeram um levantamento sobre a presença de mulheres, e nesse dado eles cruzaram esses dados de forma interseccional. E isso trouxe os seguintes números. No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Margs, do total de 644 artistas homens, apenas 23 são negros. Entre as mulheres, o número cai para 384 artistas brancas contra apenas 2 mulheres negras. Na Pinacoteca Barão do Santo Ângelo, ligado ao Instituto de Arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o número de artistas homens e brancos são de 297 contra apenas 5 artistas negros. E das 200 mulheres brancas, conta apenas 2 artistas negras representados. E na coleção do MAC, do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que também não escapa essa perversidade, são 603 artistas brancos no acervo contra 5 artistas negros. Então, isso dá uma medida, né, de como esse assunto é um assunto que concerne a sujeitos racializados, negros, indígenas, mas também a sujeitos não racializados ou racializados como brancos, né? Isso é um assunto que concerne nós todos que nos interessamos por arte. Porque, afinal, qual é a arte que está sendo mostrada, que está sendo estudada, que está sendo arquivada, que está sendo preservada, né? Que está sendo inventariada? E o que essas engrenagens desse sistema contribuem para uma espécie de perpetuação desse estado de coisas, né? Eu já falei muito, eu vou passar a palavra para vocês. Agora a gente tem um bom tempo aí de conversa para questões que venham da plateia, seja para mim, sobre a Bienal, seja para o Shadalu e para a Renata também. Questões? Renata, eu quero te perguntar que tipo de retorno tu tens, né, especificamente do teu projeto Usa Pretas, porque eu achei incrível e eu penso que ele tem um poder de reconhecimento, né? As pessoas se reconhecem nele, principalmente se tu escutar 1h20, tu vai fazer conexões com essas pessoas e como isso te traz novos depoimentos. E se tu pensa em fazer algum novo projeto a partir deles, enfim, né, tudo que nasce desse compartilhamento que vocês fizeram. Usa Pretas ele é incrível, assim, porque até estava conversando com o Lucas e ele falou assim, não, eu te conheço por causa dos Usa Pretas, assim. O trabalho ganhou uma visibilidade, criado a partir da invisibilidade, ele ganhou uma super visibilidade, assim. E aí já aconteceu, por exemplo, o Centro Cultural da Santa Casa, lá em Porto Alegre, me chamou para transformar os Usa Pretas em uma exposição, que era algo que eu nunca tinha imaginado, assim, e aí eles queriam, porque, enfim, eles nunca tinham feito nenhum tipo de abordagem relativa a mulheres negras, e era julho, que é o mês, né, o dia 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, eles queriam fazer uma coisa assim, temática. E aí eu deixei eles fazerem, e aí foi bem curioso, porque eles fizeram uma sala, e aí era uma sala com uma caixa de som que ficava tocando ele alto o tempo todo. E fizeram um pôster assim, maior que eu, gigante, com as nossas fotos, assim, com as nossas caras. Esse, né? Aquele que aparecia, assim, grande. E aí as pessoas entravam e ouviam, assim. E também uma ação de espalhar os QR Codes pelo hospital, pelo centro hospitalar, assim. E aí foi muito legal, porque ganhou um outro conceito, assim. E aí as coisas que escreviam no caderno eram tipo super identificações, assim, né? Ai, lembrei da minha família, não sei o quê, foi muito forte, assim. E aí a partir disso eu recebi um convite para falar no Colégio Israelita,
dentro da Semana Cultural, que era sobre coexistências, era o tema, assim. E aí eu fui falar dos Apretas lá, e aí eu falei assim, caramba, né? O negócio ganhou uma super visibilidade, assim. E aí as minhas ideias para os Apretas é continuar. A ideia agora também é acompanhar esse mesmo grupo de mulheres ao longo dos anos, né? Porque, enfim, de um ano para cá, uma casou, a outra teve filho, a outra terminou o mestrado. Então, também o que muda na vida dessas mulheres ao longo dos anos. Mas eu tenho muita vontade de transformar ele numa plataforma que as pessoas possam deixar depoimentos. Porque é isso, assim, né? Então, eu abro o celular e digo assim, alguém no Rio Grande do Norte ouviu os Apretas. Assim. Ai, que vontade de saber o que essa pessoa achou, né? Enfim, ela ficou 1h20 ouvindo aquilo, ela achou alguma coisa, né? De poder ter esse retorno. Não, foi a Maria Helena. Bom, meu nome é Maria Helena Rossi, professora aqui da UX, Universidade de Caxias do Sul. Muitas coisas, nossa, cabeça fervendo, assim. Mas, assim, resumindo, eu acho que vocês estão contribuindo... Vou parafrasear o Boaventura Santos com a história do paradigma emergente da ciência, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com o colonialismo. Todo conhecimento não é só a história da arte, mas é a ciência, eu acho que está junto. Eu acho que quando começou a modernidade, com a colonialidade, com o colonialismo, eu acho que... Eu não sei, estou pensando isso agora, assim. Porque eu sempre pensei separado a ciência, com Galileu, com, sei lá, com Descartes, penso, logo existo, a razão que é o conhecimento, e aí passa todo aquele conhecimento obscuro, que não era mais conhecimento, porque eles inventaram o passado, né? A partir de agora, então, nós, homens racionais, aqui é a modernidade. Tudo que veio lá para trás, todo aquele conhecimento... Sei lá, com a Vênus de Willendorf, né? Com aquela coisinha pequenininha que carregava no bolso e levava... aquilo tudo ficou num saco preto, sem fundo, sem valor nenhum, não é? E, assim, penso, logo existo. Então, a racionalidade agora é a ciência, é a arte, é a história da arte. Nasce tudo junto, né? A história da arte não nasce junto com a ciência moderna? Nasce, né? E aí, aí com Einstein, relatividade, e buraco negro, e o tempo que muda com o espaço, e quer dizer, desaparece aquela coisa única do conhecimento que é a ciência normal, que é a ciência moderna, mas junto vem esse paradigma emergente da cultura, da arte, de tudo que vocês estão inseridos e a gente... Eu fico um pouco assim, porque eu fico pensando se eu tenho esse lugar de fala, entendeu? Porque o lugar de fala também é uma coisa questionável, né? Mas como é uma coisa assim que cativa e que a gente entra de cabeça e não consegue não pensar nisso, e tanto é que meus orientantes de TCC estão meio que contaminados já, né, há algum tempo com essa ideia de olhar para a história da arte com esse olhar crítico, né? E tantos artistas e tantos teóricos que mostram, né, como porque a questão aí, quando tu falou ali, porque homem, a Catherine Walsh fala, né, que raça, gênero e classe, então não tem como separar essa análise, né? Mas me perdi um pouco. Mas assim é uma coisa assim que realmente assim eu acho que a gente se mexe muito, né, com quem foi formada na academia. O primeiro livro de história da arte era o Germain Bazin, imagina, né? E Gombrich. Então, ao mesmo tempo que a gente não consegue entender esse paradigma emergente da ciência, com essa teoria da relatividade, né? Foi difícil também questionar a formação de arte, de cultura. E aí, quando tu fala que... Como assim alguém tem que legitimar isso como arte, né? Eu acho que nesse paradigma emergente isso está mudando,
né? Claro que tem o sistema da arte, Arthur Danto, George Dickens, arte institucionalizada, etc., mas, aos poucos, com essas não micro no sentido de menor, mas assim de contextualizadas, né? Essas coisas vão mudar. Né? Então, sei lá, eu queria só dizer que eu estou assim, meio embrenhada nessa discussão aí, e super interessante, assim, né? Vocês acham, estou pensando junto com a Marilena, vocês acham que está mudando ou que vai mudar, ou isso não parece estar acontecendo, nas perspectivas de vocês dois? Eu acho que está mudando um pouco porque é um movimento incontornável, assim, né? As pessoas estão fazendo e estão botando o pé na porta para ganhar espaço. Mas eu entendo também que a gente chegou no momento de uma agenda, que é uma agenda de que é muito legal dar voz a essas vozes que não eram, né? Que aí acaba sendo, que é bem perverso, né? Porque acaba sendo, de novo, né, o branco que dá voz, que permite que essas vozes falam, né? Muito menos do que essas vozes que falam por si mesmas, assim. Mas, enfim, não sei. Acho que tem as duas coisas. Acho que tem uma agenda que quer, né, abarcar esse movimento, e tem um movimento que não vai voltar para trás, né? Que não vai se contentar com pouco. Eu acho que os irmãos afro... Minha mãe é negra, mas eu posso dizer que meus irmãos afro já começaram algo que eles vão colher fruto daqui a uns anos, né? Porque vai ficar marcando fragmentos, né? E ia chegar uma hora que isso ia acontecer, entendeu? De alguma maneira, né? Que bom que está sendo nas nossas mãos, assim, né? De maneiras inteligentes, como tu mostrou. Muito legal, bah. Na parte da cultura indígena está longe, nem começou, e se não começar, é capaz de nem ter. Aqui no Sul, né? A gente vê movimentos de indígenas que migraram para São Paulo, Rio, e conheceram a arte e se tornaram artistas. Tem uns que eram designers. Mas eu acho que o artista romântico que as instituições querem não vai existir, né? Porque vai ter que trazer eles para cá, vai ter que expor na parede, botar luz, né? E isso é uma grande complicação, porque se a gente pegar aí no MAC, ou no Margues, ou no Memorial, quantas obras em acervo tem de artistas indígenas gaúchos? Nenhum. Quantos artistas indígenas das artes visuais gaúchos existem, tanto mulher como homem? Nenhum. Mas será que de uma população, sei lá, de 100 mil indígenas pelo estado, não tem pessoas que desenham? A gente fica se perguntando, né? A informação que chega na aldeia é que as artes visuais não compensa, sabe? Porque para eles são a própria arte. Então, se tu vai dizer para ele que ele tem que estudar escultura, se ele já faz a escultura de madeira, é algo que ele não tem tanto interesse, mas chega até a aldeia a necessidade de coisas como pedagogia, odontologia. Se você for numa faculdade federal e perguntar quantos indígenas tem, por exemplo, terá 50. Então, se perguntar quantos faz artes visuais, nenhum. Quantos fazem direito? 20. Quantos fazem enfermagem? 30. E eu acho que tem que começar a plantar isso, né? Como a gente estava conversando na aldeia, ele falou o que me incomodava, né? Porque o que me incomodava é ir na aldeia e todo mundo ter a ideia e querer compartilhar comigo. E eu falei que eu dei só início numa coisa que eu não queria me responsabilizar tanto por aquilo, porque eles poderiam fazer também. E a gente entrou em grandes discussões na aldeia, porque eu falei, isso aí vocês podem fazer também, e a gente se encontra lá na frente, entendeu? E eles tinham uma necessidade de estar junto comigo, sabe? De fazer junto, de querer estar junto. E um dia o cacique falou assim para mim, você está chateado, né? Eu falei, muito. E ele, tá, e como é que fazem lá no branco lá, como é que faz quando querem fazer um artista? Aí eu falei, normalmente eles dão aula
numa universidade, as pessoas se... Aí ele começou a rir, né? Aí eles ensinam lá. Eu falei, quanto tempo? Eu falei, 4 anos. Ele, nossa, tanto tempo assim para... Eu falei, bastante tempo. Aí é muito engraçado isso. Aí ele falou, e tu não poderia fazer isso aqui? Aí eu falei, eu não. Ele, por quê? Não, porque eu não estudei para isso, entendeu? Aí ele, mas aí tu me complica, ele falou. Você estava agora em Amsterdã, depois para a Alemanha, tem filme, tem livro, e representado aquele negócio de galeria, ele falou, e tu não pode. Eu falei, mas legitimamente eu não posso. Ele, mas como é que você faria isso? Eu falei, eu teria que fazer um curso para isso e depois dar aula na aldeia. E aí eles se reuniram e conversaram comigo um dia. Ela falou, a gente decidiu aqui, então, umas lideranças, tu faz o curso, então, porque já que você está reclamando que não tem artista, então você cria uma escola de artistas e aí está tudo bem, né? E porque eles começaram a ver que a arte, através do que a gente conseguiu tirar ela da aldeia e levar para as instituições, ela teve muito reconhecimento, muito mesmo, fora do Brasil, São Paulo, Rio e aqui no Rio Grande do Sul. E eles a gente levou eles para o museu, eles foram de ônibus, eles começaram a entender, e principalmente a venda. Aí eles perguntavam, e galeria, então tem que ficar com 50%. Eu falei, cara, eu te falei, esse é o combinado. Aí, então, eu e tu dividimos o meio e eles ficam com 50%. Aí eu falei, é bem assim. Aí ele, tudo bem, então tá. Aí a gente faz essa divisão. Mas hoje em dia eu faço um curso à distância, que é de educação artística indígena, para dar aula na aldeia. Então, eu estou no 2º ano, então, acho que ano que vem eu já posso, né? Aí tem o problema das aldeias brigando agora, né? Aí tem uns que não falam mais comigo, dos caciques, porque eu falo para ele, é muito longe para ir até a aldeia. Tem uma lá em Salto do Jacuí, como é que eu... Eu falei, cara, como é que eu... Aí ele, mas tu mora aqui? Eu falei, não é bem assim, cara, eu moro aí. E aí eu vou começar dando aula em 3 aldeias e a gente quer formar, assim, escolas de artistas, mas artistas desconstruídos, assim, né? As pessoas vão trabalhar ali o que elas acharem que é legal e que tem potencial para a gente mostrar e ter o reconhecimento da sociedade, porque hoje em dia a gente tendo o reconhecimento é muito importante para tudo. Um dia, eu já vou acabar. Um dia eu estava na aldeia e eu não concordava que os indígenas frequentassem essa faculdade, entendeu? Porque eu aprendi o modo de ser indígena com a velha escola. E eu estava com o cacique lá em Guaíba. É uma cidade de Guaíba. E ele estava conversando comigo e ele falou com felicidade, assim, que legal, meu filho está fazendo odontologia. E eles me conhecem bem. Ele falou, tu não mexeu nem os olhos e nem sorriu. Tu não gostou, né? Eu falei, cara, eu não acho isso necessário, desculpa. E aí ele falou assim, Johnny, a guerra hoje é outra. Antes era na flecha, na briga, né? Hoje em dia a gente tem que ser inteligente, a gente tem que se atualizar para poder conversar e dialogar. Hoje em dia a gente tem que saber negociar, porque senão a gente vai desaparecer. E vai ser rápido, cara, porque eles têm muito mais força que nós. E se a gente for inteligente, a gente vai poder negociar e se manter um pouquinho mais vivo, porque está bem difícil. E aquilo eu levei para a cabeça, assim, eu fiquei pensando, nossa, que inteligente, né? E eu acho que é isso. Não. Só perguntar, tu conhece a experiência com os artistas indígenas na Austrália? Não. Olha, eu vou procurar quem é a autora brasileira que estudou, que ficou lá com eles, vou tentar me lembrar o nome, porque tem muito artista indígena na Austrália e estão ganhando muito dinheiro. Não, mas eu acho o que a gente teve aqui na América do Sul aqui, que foi a escola Cusquenha, né? Imagina algo mais rico que aquilo. Eles ensinaram a fazer tudo, a pintura, a escultura, e eles pintavam símbolos e ícones, falando mal dos que ensinaram eles a pintar, e a galera não se ligava. Depois de um tempo que eles foram se ligar, assim, os caras estavam falando mal da gente. Mas, brigadão, me passa depois, sim. Bom, meu nome é Silvana Boni, eu também sou professora da UX, fui aluna da Maria Helena, né? Todo mundo foi.
Todos somos. E, primeiro, eu queria parabenizar vocês, né? Eu acho que esse é um momento extremamente rico. É uma pena que estejamos em um grupo seleto, mas muito pequeno, né? Eu acho que esse é um evento que deveria ter uma proporção muito maior, né? Mas eu acho que com aquilo que nós pensamos e com aquilo que a gente pode disseminar, eu acho que a gente acaba também tornando as ideias de vocês mais públicas, né? Eu acompanhei um pouco da trajetória do Igor, né, durante o período do doutorado dele. Eu sei o quanto tu tem buscado difundir toda a questão da arte negra no Brasil, a possibilidade de trazer tantos artistas como a Rosana Paulino, né, o que a gente acompanhou no ano passado, e ao mesmo tempo o trabalho do Shadalu, que eu tive o prazer de acompanhar de alguns anos atrás, e eu fico muito feliz em ver o quanto tu tem ocupado o teu espaço. Eu acho que isso é muito importante. Estou conhecendo a Renata agora, fiquei muito contente. E com a tua proposta, a gente tem discutido muito sobre o lugar das mulheres hoje dentro da arte, né? Mas eu confesso que eu ainda fico um pouco indignada que, em pleno século XXI, a gente esteja fazendo essa discussão naquilo que durante muito tempo a gente ouviu ser chamado de minorias, né? Então eu fico, ao mesmo tempo que eu fico muito contente de ver essa discussão, eu também fico muito chateada de saber que a gente avançou tanto em tantas coisas e a gente ainda continua buscando um espaço independente da raça, da cor, do sexo, do gênero. E ontem iniciou um simpósio internacional de literatura aqui na UX, e a fala inicial foi de um professor indiano, que se chama Rajna qualquer coisa, porque o sobrenome dele é um pouco complicado, eu não vou conseguir falar. Mas ele falou sobre linguagem, e ele, sendo indiano, ele trouxe a realidade da Índia, mesmo sendo professor aqui no Brasil. E ele trouxe uma fala que, enquanto vocês estavam falando, me bateu muito na cabeça, que ele disse: por mais que a gente esteja debatendo as linguagens, debatendo a globalização, falando da importância do global na questão local, que era a fala dele, ele disse: nós voltamos a falar o tempo todo de colonização. E quando a gente fala de colonização, a gente fala de escravidão. Não tem como separar uma coisa da outra. E aí, por mais que a gente queira trazer todas essas questões, peguei o número ali da Bienal, né, gente? Eu acompanhei a Bienal desde a primeira, né? São mais de 24 anos, né? E levou 24 anos para que isso viesse ser um tema da Bienal. Então, ao mesmo tempo, nos instiga a buscar mais, mas também revolta um pouco, né? Saber que a gente continua correndo atrás de coisas que são tão óbvias, né? E que, com as estatísticas, né, a gente percebe que é óbvio para algumas pessoas, mas, infelizmente, para a grande maioria não é, né? Então, só queria colocar essa fala e agradecer muito a vocês, porque eu acho que a gente corre muito, mas a gente não sai do lugar muitas vezes, né? Então, parabéns por tudo isso que vocês estão fazendo, e tomara que a gente aqui, como academia, né? Eu escuto o Shadalu falar, cada vez ele diz: eu não sou da academia, né? Mas ele está tão inserido na academia, ele está tão envolvido com isso, e ele tem tanta coisa para compartilhar com quem está na academia, que eu acho que tu não tem que ir para a academia. Eu acho que tu tem que continuar ocupando o teu espaço no teu lugar. Não no lugar dos acadêmicos. Os acadêmicos, às vezes, não são tão bons quanto parece, né? Então, é bem importante continuar nesse lugar. Eu fiz a prova lá da URGS de... Como é que é? Do desenho. Não passou. Aí, não, o cara disse que eu rodei lá. Eu falei: cara, tá louco? Porque ele pediu para mim desenhar, né? E eu desenhei da minha maneira, sabe? E ele falou que estava errado. Aí eu falei: então tá, se tu tá errado o que eu vejo e que tu tá vendo aí, porque eram umas coisas assim, tipo...
Aí eu desenhei, sim, sacou? Só que ele queria que botasse sombra, mas eu não precisava botar. Aí ele me rodou lá. Foi até bom, até, eu acho. Né? Para variar, eu sempre falo, né? Graças a Deus. Nunca fica um buraco. Eu acho que o interessante no trabalho, vocês quebram, né, a invisibilidade. Né? Nos dois trabalhos é quebrado a invisibilidade e há uma expansão da territorialidade. Né? Quando você diz assim, uma garota lá do norte e do nordeste entrou na minha história aí colaborando, não sei o quê. Isso é muito legal. Quer dizer, é um trabalho super contemporâneo, né? É um trabalho que vem para desmontar essa coisinha fechada, né? Então, isso é muito importante, assim como o trabalho do Shadalu. Já há um tempo eu acompanho o trabalho do Shadalu, desde quando eu estava na curadoria do MAC, que aí diz assim, é um guri que faz trabalho sobre índios, entende? Era assim, era quase um indígena, né? O trabalho do Shadalu assustava as pessoas, ele vem com a flecha, cuidado aí. E era interessante, assim, eu via o trabalho do Shadalu na rua, depois quando você lançou o livro lá com o André, né? Aquela coisa toda, e aí um dia eu fui na exposição do Shadalu lá na Bolsa de Arte, entende? E aí o Shadalu estava lá na parede mais nobre de Porto Alegre, que era a galeria mais chique, né? Estava lá com a máquina colocando o Shadalu, dando o espaço, a chancela que ele precisava, né? Sem ele precisar. Estava todo mundo lá para ver o Shadalu. E aí passou aquele momento, foi muito legal. Aí um dia eu fui a Munique, e aí estou num trem assim saindo, e quando eu olhei, está lá o índiozinho do Shadalu, tendo colado no negócio. Entende? Teve vontade de descer e ir lá, tirar uma foto para mostrar para ele onde o trabalho dele estava. Né? O trabalho dele vai caminhando, as pessoas... Aí, quando eu falei para o Shadalu disse, mas eu não mandei meu trabalho para Munique. Mas o teu trabalho foi para Munique. Né? Alguém pegou e mandou o trabalho dele para Munique. Quer dizer, reconhece o trabalho dele e vai caminhando. Né? Assim, aí é que eu digo assim, que bom que o cara lá reprovou, né? O cara do IA. Né? Professor Nico, eu acho. Exatamente. Não, bateu o nome dele, eu falei, e tem muito isso, né? Vocês... Sim, eu estava esperando lá, falei, e aí passou, que eles rezaram lá para mim, lá, né? Aí ele falou, não deu a reza. Eu não sou da área de artes, né? Mas eu faço fotografia, e volta e meia me pergunta assim, você fez o IA? Como se isso fosse uma coisa que dissesse, se você não fez o IA, você não pode fotografar, né? Digo, não, eu vim da geografia, entende? O meu doutorado é na área de processos e manifestações culturais. Não tem, ou seja, tem a ver com arte, né? E aí, assim, o Shadalu, não precisa mesmo, Shadalu, não precisa mesmo. Não, mas é bom ter pessoas que acompanham o Igor, a Silvana, são pessoas que acolhem, sabe? Sim, aí que eu digo, vocês quebram a invisibilidade, né? Isso é importante. O mais importante é vocês quebrarem, desfazer essa invisibilidade, né? Que, por exemplo, assim, eu sou nordestino, eu acho maravilhoso quando alguém fala do Nordeste, quando alguém faz alguma coisa sobre o Nordeste, né? Porque tira aquela imagem, né? Dá um novo olhar sobre o Nordeste, como você deu sobre o índio, como você dá sobre o negro, né? A gente estava aqui falando sobre um livro, né? Que é fantástico, todo mundo tem que ler aquilo, né? Esse livro tem que todo mundo ler, porque ele tira da invisibilidade a história do negro no Brasil. A professora falou que tudo é ainda do colonial, né? Vivemos um país colonial ainda, né? Quantas bienais, e agora que a gente tem algo que fala nela. Eu queria falar... Vou falar. Está gravando, mas tudo bem. Não, porque a gente fala isso, né? Que precisou chegar a Bienal 12 para a gente falar disso. Mas, na verdade, a Bienal 11 falou. Mas era um curador alemão, branco, hétero, cisgênero. Então, assim... que bom que a gente está falando agora, tendo mulheres e tendo pessoas negras e tendo pessoas gays, né? A importância dessas pessoas estarem nesse lugar de poder que é a curadoria, né? Senão a gente fala, mas a gente ainda fala estereotipado, né? Eu acho importante lembrar disso, assim. A gente geralmente fala e coloca essa discussão sempre centrada na representação de artistas. Então, assim, artistas negros, mulheres artistas. Mas há outros lugares de força do sistema das artes que precisam ser tensionados. Como, por exemplo, as curadorias, as gestões de museu, os comitês de acervo. Ou seja, é claro que sempre teremos a necessidade de ter mais artistas, mulheres, negros, trans,
e etc. Mas também é preciso que essas pessoas estejam lá opinando nas áreas decisórias das instituições. É importante que nós tenhamos curadores negros, mulheres e trans. É importante que quando um programa aquisitivo de um museu, né, ainda que raro, quando o programa aquisitivo de um museu acontece, que essas prerrogativas também apareçam. Porque fiquei pensando duas coisas com a fala do Xadalu e da Renata a partir da questão da instituição, e eu lembrei de dois exemplos, né? A primeira é pensar que essa pauta, como a Renata chama, essa agenda, ela está presente nos museus, não só do Brasil, como do mundo inteiro, né? A gente acompanhou aí a polêmica do museu, do tal Museu do Descobrimento em Portugal, e tudo, né? Todos os acervos estão se pensando e tentando se decolonizar. No entanto, é preciso que a gente pense quantas peças estão entrando nesses acervos, né? Quando esse museu adquire obras, quando ele faz as suas exposições, para além, nas suas equipes, quantas pessoas negras estão nessas equipes, né? Quantas pessoas negras ocupam espaços de decisão? E em que cargos essas pessoas estão? Eu tenho um exemplo que para mim é muito importante, que é o exemplo da Isis Abreu, que atualmente é uma das curadoras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Não pode ser coincidência que, entendo uma curadora, mulher negra, pesquisadora, o museu acaba de fazer a sua primeira exposição individual de um artista negro, que é a exposição do Otacílio Camilo. Então, essas decisões, elas são importantes para que esse estado de coisas mude. Acho que muitas vezes a gente fica focado, e precisa ficar, na representação dos artistas, mas esquece que os espaços de decisão institucionais são definidores do que vai estar na sala de exposição, do que vai ser adquirido pelo museu, logo do que vai ser escrito, do que vai ser pensado e etc. Né? Na outra foi do poder da multiplicação, mas o Instituto Goethe não tem nada a ver com isso. Eles pediram que eu levasse a aldeia, a gente fez uma obra conjunta de 3 por 3 metros, uma serigrafia que depois eu levei para a Alemanha para expor lá. E o Instituto contratou a aldeia para tocar dentro do museu. E foi um sucesso, né? Foi cerca de 80 indígenas dessa vez. Só que eles ocuparam toda a galeria, sabe? Porque eles chegaram 4 da tarde no museu e eu estava fazendo outra coisa com outro grupo. E eu falei para eles, vocês não entrem e vocês me esperem na porta que eu chego mais tarde. Só que eles chegaram e entraram porta dentro, entendeu? Então eles ocuparam toda a exposição. Tipo, tinha 80 indígenas na frente das obras dos artistas, né? E aí a diretora do museu me ligou e falou, Xadalu, eu não sei o que falar, eu não sei como é que eu vou falar com eles, mas eles tomaram conta de tudo. E aí eu liguei para o cacique e falei, cara, tu me quebra as pernas assim, né? Sai daí. Ele, não, irmão, tá tudo certo aqui, ó. A gente já botou os artesanatos no chão, levaram artesanato. E me mandou foto, assim, sabe? E as crianças lanchando. Aí eu disse, nossa. Eu falei, não, irmão, cara, seguinte, sai daí. Ele, não, irmão, fica tranquilo, que eu já falei com a diretora, tá tudo certo, estamos aqui já, estamos tocando musiquinha, e o barulho de fundo, assim, né? Eu, nossa. Aí eu peguei um Uber e fui lá, né? Aí eu vi tudo aquilo, e eles estavam na frente, no meio das obras, as crianças felizes, aí me abraçaram, falaram, gostei daquela. E aí eu chamei o cacique e falei, cara, eles não podem ficar ali, porque vai atrapalhar as pessoas de olhar a obra, né? E eu, mas olha daqui, porque eles estavam contra a parede, né? Eles, para daqui, olha dali, ó. Aí eu fiquei de longe olhando tudo aquilo que eu não sabia o que fazer, e o meu amigo falou, cara, tu é o cara mais hipócrita que eu conheço. Tu sempre quis eles aqui dentro e agora tu quer tirar, né? Aí ficou lá, né? Mas aí, enfim, tocou lá, lotou, tipo, depois eles faziam serigrafia e davam para as pessoas, né? No outro dia teve um bate-papo de imprensa, assim. Aí tava a Regina Silveira lá, tava todo mundo lá. E tinha uma revista que chama... Como é que é o nome da revista? Ela é bem famosa. De arte? De arte. Select. Aí tinha uma repórter da Select, né? E já estava combinado que eu ia para a Alemanha, né? Então estava eu e um indígena e estava o bate-papo da Select, né? De uma repórter da Select. Aí ela... a primeira fala foi a dela. Ela falou assim, eu achei muito legal tudo aquilo, mas eu só não entendi o que aqueles índios queriam lá.
E tudo cantando e gritando, tipo, dizendo assim, hello, estamos aqui. Aí eu pensei assim, F, azar, a viagem. Aí eu xinguei ela, sabe? E o Guarani estava gravando para a aldeia aquilo. E deu uma confusão, porque eu ia sair da mesa, aí as pessoas me acalmaram, assim, e ela ficou assustada com tudo aquilo. E depois ela pediu desculpa e fez uma matéria minha na revista, falando que eu era um dos destaques da amostra. Aí o Carlos Vergara me ligou e falou, te deu bem, hein? Vou começar a xingar os repórteres também. Mas até uma pessoa que é de esquerda, ela é simpatizante da causa, ela também reage assim. Nós reagimos assim quando a gente vê com estranheza, né? Por que uma pessoa mais humilde não pode entrar no museu? E a gente vê que os monumentos, eles assustam as pessoas de diferentes classes sociais, entendeu? A minha mãe não foi só no lançamento do livro. Ela não vai. Porque ela tem vergonha do cabelo, da roupa. Ela não vai, pode ver, nunca vai ver minha mãe. Porque ela não sai. Porque na primeira vez que ela foi, olharam para ela diferente. Ela falou, não, cara, eu nem preciso, eu chego da faxina, abro minha cerveja, te ligo, vejo como foi. Não tem necessidade. A minha avó já vai para dar uma força, né? Mas a mãe não frequenta o espaço institucional. E agora eu vou fazer uma exposição no Museu de Belas Artes, lá no individual, na sala principal, na Arte Rio. E aí ela nunca andou de avião, a minha mãe, né? Aí a gente vai tentar levar ela no Rio de Janeiro para ficar no hotel na beira da praia. Esse foi o combinado. Não, deixar a negrona se divertir, né? Mas eu vou ter que inventar alguma história para ler junto. A gente está estudando agora. A gente vai se encontrar com a direção do museu. Eu quero apresentar a minha mãe, pelo menos. Não, eu lembrei de vários exemplos, mas vou falar 2 aqui. Quando você falou essa coisa da Isis, né? De como que as coisas mudam quando você tem alguém que representa uma outra. Quando eu fiz a exposição dos Apretas na Santa Casa, ela foi bem pequenininha. E ele já tinha uma exposição pronta para entrar depois, que era sobre a história da medicina no Rio Grande do Sul. Assim. E aí, no primeiro dia que a exposição entrou, depois me contaram lá dentro que aí eles se tocaram, que não tinha nada que falasse sobre... Não, era sobre as mulheres na medicina no Rio Grande do Sul. Que eles se tocaram que não tinha nenhuma mulher negra. Nenhuma citação, nenhuma mulher negra na história da medicina. E aí, o tempo da exposição, eles correram atrás de uma... E aí tinha, tipo, um negocinho pequenininho, mas tinha, assim, sabe? Porque isso pressionou a instituição a falar alguma coisa, assim. Dali por diante não tinha mais como não falar, né, daquilo. E a outra coisa que você falou da sua mãe, eu lembrei de uma história com a minha, que, enfim, né, eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade, essas coisas. E aí, quando eu fiz a performance da invisibilidade, eu escrevi um artigo numa revista e eu dei para minha mãe. E ela guardou, porque era uma revista bonitinha e tal, não sei o quê. E aí, anos depois, teve um caso de racismo com a Thaís Araújo, que ficou famoso no Instagram e tal. E aí uma vizinha chegou para minha mãe e falou assim, Ina, você viu? Chamaram a Thaís Araújo de macaca. Que coisa horrível, né? Aí a mãe, não, peraí. Aí minha mãe pegou a revista e falou, mas a minha filha está falando de racismo com as atrizes há muito tempo. E deu a revista para a vizinha. Assim. Eu falei assim, ótimo, né? Virei a bibliografia da minha mãe, né? Para conversar de racismo com a vizinha, né? Então, como esses lugares, né? Precisam chegar na nossa família, né? Para a gente poder ver as coisas. A gente tem tempo para mais uma questão. Aqui, Carol. Então, na verdade, serve para os dois, né? Mas na partir da fala da Renata que tu falou assim sobre promover a empatia a partir de uma experiência estética, enfim, como e qual a importância de promover a empatia através da experiência estética nos dias de hoje, especialmente na sociedade que a gente está agora, com essa situação tão extrema, né? Onde muitas pessoas parecem que não estão abertas a serem empáticas. A gente está numa situação com as coisas à flor da pele e trazendo essas questões de raça, enfim, gênero, etc.,
como que pode-se, então, trabalhar a empatia com essa sociedade de hoje através dessa experiência estética? Aquela que criou a própria a própria armadilha, né? Eu acho tem uma máxima assim da coisa da mulher negra violenta, né? E até depois você contando, eu fiquei pensando se também não tem do indígena, né? Da coisa, né? Você falou, vai chegar com a flecha, né? Dessa coisa. Mas na real é uma autodefesa, tu já vai na defesa, né? Então tu já está conversando na defensiva ali. Uhum. Então, as pessoas veem, mas isso já é uma coisa. Não, é que a gente vê que já é uma autodefesa, tu já fala se defendendo porque tu já sabe que sempre foi assim, né? Então é uma autodefesa o olhar também. Não é só com palavra que tu agride, tu olha, né? Tu insinua, tu ri de algumas coisas. Então, acho que é isso, mas continue. Então, tem essa coisa do violento, né? A Grada Quilombo, ela fala uma coisa muito legal que na verdade é um espelho, né? Que na verdade não sou eu que sou violenta, mas você é que nunca foi contrariado e a contradição te violenta, né? Tipo, ninguém nunca me botou nessa situação e aí a partir dessa situação eu digo que você é violento, mas na verdade violenta é a situação que aquela pessoa que está falando viveu a vida inteira, né? Então eu acho que quando eu falo dessa coisa da experiência estética gerar empatia, acho que muitas vezes é pela violência mesmo, assim, né? De conseguir pegar uma coisa que me é violenta, me foi violenta a vida inteira, e conseguir esteticamente transformar isso numa obra e te entregar essa violência, né? Em forma de obra, assim. E aí, assim, como é que você lida com isso? E claro, vai ter gente que vai ser insensível e não, né, não vai, mas a violência também abre um lugar de abertura, né? Então, toma aí a violência que eu sempre passei, agora você tem que saber lidar com ela. Como é que você vai lidar com ela? E daí a gente quer que crie essa empatia, nem sempre cria, mas acho que alguma coisa cria, né? Não tem como você ficar incólume, né, nessa situação. Na verdade, tem tempo para mais uma. Só quando o Xangalu coloca aquela obra dele, território indígena, né? E espalha pela cidade, aquilo causa um certo desconforto quando as pessoas estão caminhando e olham para aquilo. E aí diz, porra, não é meu esse território, né? Ele está cutucando as pessoas com aquela carinha lá e o território indígena, né? Então, é uma maneira dele devolver para uma sociedade uma coisa que a sociedade não quer enxergar. Né? Que esse território aí também é indígena. Essa tua última obra, né, dos coletes, né? Que é mais entregar essa violência para o outro ver do que isso, né? Na minha parte, eu acho só que a gente vive em tempos de violência e o jeito que eu achei de trabalhar a estética do conceito por trás da imagem, mas de ter uma estética por trás da estética, de uma forma conceitual violenta, na maneira que a primeira camada é violenta e a segunda é poesia. Então, quando a gente se depara com um indígena com colete à prova de bala, é uma coisa muito violenta. Mas a maneira que a gente aborda essa pregnação visual, ela é poesia. Então, vivemos numa época de violência com poesia, né? Primeiro plano, violência. Segundo, poesia. E se pegar as últimas obras, são obras que a gente criou tudo dentro da aldeia. E a gente trabalha muito, porque isso é um conceito de casa de reza, né? Trabalhar o tema, mas por trás ter algo diferente. Sempre trabalhando as estéticas em contrastes. Elas sempre vão ser muito funcionais, assim. E pontuais, porque eu trabalho com arte urbana, então as pessoas não saem para a rua para ver a arte. Nós sim, porque nós somos treinados para isso, né? A gente estuda. Mas pessoas que, como dona de casa, o motorista de ônibus, eles vêm na rua e nós temos pouco tempo, sabe? E eu acho que a forma violenta é uma forma fácil de atrair a atenção das pessoas. E incomoda tanto instituições como poder público. Ontem eu passei o dia inteiro lá na Justiça Federal, né?
chegou o acúmulo de tantas vezes que me pegaram que agora eu estou respondendo na Justiça Federal. Então, e ele sabia que eu ia colar já ontem mesmo, eu só não colei ontem porque eu estava muito cansado. Amanhã eu viajo para São Paulo, depois eu participo da Feira do Livro de Bagé, mas nesse meio tempo eu já está recortado lá, eu quero continuar, né? Isso não vai acabar. E eu acho que a arte de rua é uma arte que ela é propícia a esse cenário, né? De guerrilha. E eu fiquei pensando no trabalho teu dos QR Codes. Genial aquilo, né? Imagina se a gente pudesse ter áudios de mulheres do gueto, sabe? Por exemplo, eu adoro ver a minha mãe falando no WhatsApp. É uma poesia o que ela fala. Fala da faxina, o ônibus estava lotado, que o cara tentou encostar na bunda dela, e ela botou o cotovelo, disse que ia dar o tapa na cara do cara. E sempre tem aquele coisa, né? Essa nega é louca. E ela fica braba, né? E quando a gente usa a verdade, as pessoas elas ignoram e contradizem a nossa verdade, que não viveram essa verdade, a gente acaba ficando brabo, sim. E é assim que às vezes a gente se coloca, né? Parece que está todo mundo contra a gente, né? Mas na real a gente está vivendo algo que as pessoas não viveram e cada um teve a sua vivência. Eu acho que é mais ou menos isso. A Angela Davis esteve em São Paulo agora e na conferência dela ela falou, né? As mulheres negras são bravas e tá tudo bem com isso. É para ser mesmo. Nossa. É isso. Né? E as mulheres em geral também, né? E eu me lembro que para te ver, eu nunca toquei no cabelo da minha mãe, né? Porque ela nunca deixou. Então ela só fala, não toca no meu cabelo, cara. E nunca toquei no cabelo da minha mãe. E nunca perguntei por quê também. E a minha avó nunca deixou eu perguntar por quê. Gente, eu vou começar, então, começando a encerrar. Eu quero agradecer a Silvana e a Maria Helena, que trouxeram seus alunos, a quem está aqui. Vou tomar a palavra da Silvana, um seleto grupo, mas essas situações mostram como precisa pouco para que a gente decida conversar e que a gente decida se encontrar e que decida se ouvir. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi importante para a gente registrar esse território também em Caxias, dizer que a Bienal está começando, que ela se estende até julho, mas a ideia é que ela prossiga mesmo antes do fechamento dessa exposição, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado, boa noite.